Como Lister descobriu a asepsia, sem saber coisa alguma sobre estreptococos, e Linde curou o escorbuto sem conhecer a vitamina C, assim também Darwin fundou a genética sem saber coisa alguma sobre o ADN. Charles Robert Darwin passou 5 anos, desde o Natal de 1831, navegando pelos mares do sul a bordo do HMS Beagle, de 242 toneladas, 90 pés de comprimento, 3 mastros, o tamanho de um iate de um dos mais modestos milionários. Uma vez que viajava com 73 passageiros, não deviam ter muito conforto. Ele navegou de Devon até o Rio, deu a volta no Cabo Horn e fez escala na Nova Zelândia e na Austrália, antes de passar pelo Cabo da Boa Esperança e voltar para casa, atravessando novamente o Atlântico Sul até o Brasil, antes de chegar a Falmouth no dia 2 de outubro de 1836. Em 16 de setembro de 1835, Darwin aportou nas Ilhas Galápagos, na costa do Equador, no Oceano Pacífico, e lá ele viu a eternidade nos tentilhões. Galápago é uma palavra espanhola para tartaruga. Nas ilhas, Darwin encontrou tartarugas enormes, do tamanho de porcos de raça. Darwin explorou as 12 ilhas Galápagos durante um mês. Descobriu, entusiasmado, que os répteis, pássaros, peixes, insetos e plantas das ilhas eram um pouco diferentes dos que existiam no resto do mundo. Eram até diferentes de ilha para ilha. Os tentilhões tinham bicos curtos e fortes para quebrar as nozes, numa das ilhas. Em outra, onde não havia nozes, seus bicos eram mais delicados, próprios para apanhar insetos. Bicos longos para encontrar as larvas em outra ainda. Os tentilhões viviam em função dos seus bicos, que haviam evoluído através de gerações e gerações para comer o que existia no lugar em que viviam. Darwin achou que devia haver alguma coisa nessa particularidade. Quando desembarcou, Darwin recebeu uma herança de 5.000 libras por ano. Comprou uma casa enorme em Downey, Kent, além de Orpington. Nela passou 23 anos pensando nos tentilhões das Galápagos, antes de publicar a origem das espécies por meio da seleção natural em 1859. Foi abalado pela ameaça inesperada de perder a glória de sua descoberta, surgida em junho, antes da publicação do seu livro, na pessoa de Alfred Russel Wallace, um naturalista que tivera a mesma ideia. Foi como Rossi e Watson. A suspeita de que os animais e as plantas do mundo não eram réplicas idênticas dos originais criados na oficina celeste há muito tempo se esboçava na mente humana, desde a Babilônia, onde se interessavam pela variedade das crinas dos cavalos. Essas mentes incluíam as de Bacon, Buffon, Goethe, Lamarck, Herbert Spencer e Sir Charles Lyell. Lyell era um geólogo que deu a Darwin a ideia de interpretar a continuação do presente por meio da evolução do passado. Ideias genéticas ocorreram também ao monge Gregor Johann Mendel, da Morávia, que cruzou as variedades de ervilhas comuns plantadas por ele em Brunn, em 1853, e que permaneceram invisíveis no ar científico até o fim do século. Ocorreu também ao avô de Darwin, Dr. Erasmus. Nesse meio tempo, Darwin havia casado com uma prima em primeiro grau. Teve 10 filhos, dos quais 7 sobreviveram, e finalmente foi vitimado pela hipocondria. A afirmação de Darwin de que Sir Thomas Browne havia sugerido no seu Religium Medicinae
que o Gênesis não era tão confiável quanto os horários das estradas de ferro vitorianas. Foi considerada uma afronta da ciência à Igreja. A discussão chegou ao auge em 30 de junho de 1860, entre os soluços e desmaios da senhora do Museu da Universidade ao lado de Parkes, em Oxford. A Igreja tinha um caso. Todos sabiam que o mundo fora criado em 4004 a.C., às 9 horas da manhã de domingo, 23 de outubro, como havia calculado um dos séculos antes o arcebispo de Armagh e vice-chanceler da Universidade de Cambridge. Assim, quem acreditar em Darwin ou na Palavra de Deus? Swapsan Wilberforce, bispo de Oxford, saiu em campo para arrasar Darwin, na 30ª reunião anual da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, convenientemente realizada na frente da Casa Episcopal. O bispo repudiou sarcasticamente um dos que duvidaram do modo hostil da Igreja. Será através da sua avó ou do seu avô que o Sr. Huxley afirma descender dos macacos. A Vespa Científica, com seu pince-nez, Dr. Thomas Henry Huxley, replicou: certamente, eu preferiria descender de um macaco do que de um homem que prostitui sua educação e sua eloquência à adoração do preconceito e da mentira. Esse atrevimento era tão chocante quanto jogar tinta nas meias do falecido Dr. Arnold Rubig, um dos detratores de Darwin. Na hora do chá, em Oxford, era o vice-almirante Robert Fitzroy, ex-capitão do Beagle, que havia lido um artigo sobre tempestades britânicas e agora brandia sua Bíblia com fúria violenta contra o antigo companheiro de bordo, e que 5 anos depois cortou a própria garganta. O pensamento de Darwin continua conosco. As vítimas da anemia falciforme ultrapassavam em número os sobreviventes da malária. E hoje, existem brancos e negros no planeta porque as pessoas com pele negra levam mais tempo para fabricar, através da luz do sol, a vitamina D nos seus organismos. A falta da vitamina D causa raquitismo e osteomalácia. Quando o homem deixou o sol equatorial para o norte frio, à procura de alimento, só os de pele branca sobreviveram e se multiplicaram, tornando-se cada vez mais brancos. Isso pode ser bobagem. As mulheres asiáticas na Grã-Bretanha ficam com os ossos quebradiços porque comem chapatis, que contém fitato, o qual evita a absorção da vitamina D. Mas isso também pode ser tolice. Assim, são as alarmantes piadas da medicina.